Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. Graça e paz, irmãos. Nós estamos ali aguardando a tecnologia nos ajudar por enquanto. E é um prazer muito grande voltar aqui, estar com os irmãos e dessa vez poder compartilhar com os irmãos sobre o tema das missões. E esse culto eu perguntei para o pastor, qual o propósito, qual é o motivo de termos esse culto de missões aqui na igreja? E ele me disse, pastor, é para estimular as pessoas a praticarem missão. E ele me disse que o que ele sente que acontece muito nos dias de hoje é que muita gente diz ter um chamado missionário, mas que muita gente desiste no meio do caminho. Então é importante, é necessário, é fundamental que nós entendamos bem o que a Bíblia como um todo fala sobre as chamadas missões. E entender que missões não é uma coisa que aconteceu, que apareceu só lá no finalzinho do Evangelho, quando Jesus disse que o seu povo, que a sua igreja, deveria fazer alguma coisa. Nossa compreensão de missões tem que ser muito maior, muito mais profunda do que isso. Então, quero convidar os irmãos nessa noite a pararmos, a meditarmos sobre o tema das missões e da evangelização e pensar que esse tema vem desde o princípio da Escritura, desde o comecinho da palavra de Deus, nós temos que entender o conceito de missões. Então, queria convidar vocês mais uma vez a orarmos, colocar nosso coração diante do Senhor e rogar que essa palavra venha nos encontrar para entendermos aquilo que Deus quer que façamos. Vamos orar. Deus bendito, nós agradecemos muito a Tua misericórdia na criação. O fato, ó Deus, de teres expressado a Tua vontade, manifestado o Teu querer por meio da obra da criação, ó Deus. Nós te louvamos por isso, nós te agradecemos por isso, e nós queremos louvar o teu nome por isso. Mas também, ó Deus, entendemos que ao longo da história o Senhor continuou, mesmo e apesar da queda do homem, o Senhor continuou a mostrar e a manifestar a glória do teu nome, por meio daqueles que o Senhor chamou, por meio daqueles que o Senhor redimiu, por meio daqueles que o Senhor convocou para serem o teu povo. E por isso, ó Pai, nós também queremos te glorificar. Abençoa-nos nessa hora, ó Pai, abençoa-nos nessa noite, ensina-nos da tua palavra, e dá que ao aprendermos a tua palavra, aprendamos sobre o Senhor, e ao aprendermos sobre o Senhor, glorifiquemos o teu santo nome. E assim, ó Deus, cumpramos a tua vontade. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Muitas vezes, quando nós vamos falar sobre missões, as pessoas entendem que falar sobre missões é falar sobre alguma coisa que a igreja deve fazer. Aliás, uma vez eu recebi uma ligação de uma moça do departamento missionário de uma igreja, lá em São Paulo.
e ela me ligou e disse: pastor, eu queria muito que o senhor viesse falar aqui no nosso encontro de missões. Eu falei: irmã, quando é e tal, olhando a data, e finalmente a data deu certo. E aí eu perguntei para ela: mas irmã, qual é o tema? E ela disse: pastor, missões, a razão de ser da igreja. E eu respondi para ela: irmã, mas eu vou falar contra o tema, pode? Porque se as missões são a razão de ser da igreja, nós começamos com um conceito invertido. A igreja não foi criada para fazer missões. A igreja foi criada para adorar a Deus. As missões são um meio para um fim. O fim da igreja não é fazer missões. O fim da igreja é adorar a Deus. Aliás, os teólogos têm estudado, e eles têm proposto uma ideia que eu creio seja interessante e bíblica. É que quem tem a missão, na verdade, não é a igreja. Quem tem missão é Deus. Ele estabeleceu para Ele mesmo uma missão. Qual teria sido o propósito de Deus na criação? A glória do seu nome. Essa é a missão de Deus. Glorificar a si mesmo. E assim, quando Ele criou o homem, quando Ele criou o mundo, quando Ele criou o homem, quando Ele nos criou, Ele criou o homem com um propósito. E o propósito desse homem é dar glória ao nome de Deus. É para isso que Deus nos fez. Deus nos criou para isso. E então eu quero estudar com os irmãos essa noite esse tema. E para estudar alguma coisa, a gente tem que fazer algumas definições, não é? E eu queria então estudar esse tema a partir de 3 propostas, 3 proposições básicas. Primeiro, para estudar sobre as missões, nós precisamos estudar a partir da perspectiva de toda a Escritura. Toda a Escritura. Nós falamos muito sobre os temas da Reforma Protestante, os 5 solas, não é? E só a graça, só a fé, só Cristo, e assim por diante. Mas um tema que é derivado dos chamados 5 solas, sendo que um fundamental dentre eles todos é só a Deus glória, é um tema que é muito precioso na teologia reformada, que é chamado toda a Escritura. Então, além dos 5 solas, eu preciso me lembrar de olhar para a Bíblia como um todo para entender qualquer tema, e eu preciso tomar esse tema para entender o tema das missões. Eu tenho que olhar para a Bíblia como um todo. E um dos grandes erros, um dos grandes problemas que nós temos hoje na igreja contemporânea, além de a igreja conhecer muito pouco a Bíblia, ela conhece muito menos ainda o Antigo Testamento. E ela mal sabe interpretar aquilo que está no Antigo Testamento. E uma das coisas que a Escritura nos ensina é que nós precisamos aprender a olhar para além do nosso umbigo. A gente gosta de ficar olhando para nós mesmos. Aliás, nós estamos vivendo na época dos selfies, né? Todo mundo tira uma foto de quem? De si mesmo, né? É a moda hoje. Aliás, tem uma cidade aí, eu vi no jornal, lá em São Paulo, lá em torno de São Paulo, que é a capital mundial do selfie. Todo mundo lá tira selfie o tempo inteiro.
E a gente tem essa mania na igreja de ficar olhando para o nosso umbigo. E quando nós olhamos para isso, nós olhamos para a nossa igreja, nós olhamos para a nossa comunidade local, nós olhamos para a nossa missão e nós esquecemos que Deus é um Deus global. Mais do que isso, Deus é o Deus do universo. Ele é o Senhor de todas as coisas. E quando eu vou fazer missões, quando eu vou estudar missões, quando eu vou entender missões, eu tenho que partir desse princípio, desse conceito que é ensinado na Escritura como um todo. Eu tenho que entender a vontade ampla do projeto de Deus, para que eu possa entender então o que são de fato as chamadas missões. Afinal de contas, Deus enviou Jesus Cristo para morrer, para salvar o quê? Já leram João 3, versículo 16? O que diz lá? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas Deus amou o quê mesmo? O mundo. Deus amou o cosmos, Deus amou a criação, e Ele manda o Filho Jesus para que a criação seja salva. Eu sou uma parte da criação, mas o nosso Deus é um Deus global, nosso Deus é um Deus universal. Aquilo que nós encontramos na Bíblia não é só a história de Israel, não é só a história da igreja, mas é a história da salvação de Deus sobre o cosmos. Então, ao falar de missões, eu tenho que entender que eu sou parte desse grande projeto da história da redenção de Deus. Então, nós temos que trabalhar sobre esse tema, verificando e levando em conta só a Escritura, aquilo que está na Escritura, que pode nos revelar, nos descortinar, mas ao mesmo tempo eu tenho que entender e enxergar toda a Escritura. Sabe por quê? Porque eu vou encontrar evangelho na Escritura como um todo. Eu vou encontrar evangelho na Escritura como um todo. E eu não posso me esquecer disso. O que é evangelho? Evangelhos são o quê? Boas novas, boas notícias. E a gente sabe que boa nova e boa notícia sempre depende da perspectiva de quem recebe a notícia, não é? Suponha que dois indivíduos estejam aqui pleiteando uma causa diante do juiz. O juiz diz: você aqui ganhou, boa nova para ele, mas a mesma notícia que foi boa nova para esse, para o outro foi o quê? Má notícia. Foi uma notícia ruim. Então, esse evangelho, ele precisa ser olhado nessa perspectiva agora de que ele é boa nova para um, nem sempre é boa nova para o outro, mas sempre é uma boa notícia vinda da parte de Deus, porque é a respeito da redenção que Deus faz. A boa nova é a boa nova de que Deus mandou o seu Filho para que o cosmos pudesse ser redimido. E essa mensagem, ela se encontra em toda a Bíblia. Já prestou atenção, por exemplo, no texto de Gálatas 3? Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, fez o quê? Pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Qual era o evangelho que foi pré-anunciado a Abraão? Que ele ia ser salvo? Não, está lá mesmo. Em ti serão abençoados todos os povos da terra. Essa é a boa nova. A bênção de Deus sobre todos os povos da terra. E isso me leva então à segunda proposição. O evangelho é essa boa nova da salvação. Essa boa nova da salvação, ela é encontrada em toda a Bíblia. Logo, se essa igreja quer ser uma igreja missionária, se você quer ser um missionário, você precisa estudar a Escritura toda, para entender qual é essa missão.
e talvez esse seja um dos motivos pelos quais muita gente desiste, é porque não entende a missão toda. Então, a segunda proposição é: o Evangelho é a boa nova da salvação, que é encontrada na Bíblia toda, tanto do Antigo quanto no Novo Testamento. Mas eu preciso voltar no conceito de missão. O que é, afinal de contas, essa missão que a igreja tem? Eu gosto muito dos conceitos que são trazidos pelo pastor John Piper, e ele tem num dos seus livros chamado Alegrem-se os Povos, esse conceito. Ele diz: as missões não representam o alvo fundamental da igreja. A adoração, sim. As missões existem porque não há adoração. Ela sim é fundamental, pois Deus é essencial e não o homem. Deus tem uma missão, irmãos. E a missão de Deus é fazer com que o seu nome seja adorado. Deus nos criou para que nós adorássemos o seu nome. Aliás, você já parou para pensar nessa mensagem básica do Evangelho? A gente diz assim: por que um indivíduo vai para o céu e outro vai para o inferno? Qual que é a resposta primeira que vem na cabeça da gente? Esse aqui vai para o céu porque ele acredita em Jesus, e esse aqui não vai para o céu, ou seja, vai para o inferno, porque ele não acredita em Jesus. Não é essa a resposta que vem na nossa cabeça? Mas isso é um meio, isso não é um fim, não. Esse indivíduo aqui que vai para o céu, ele vai para o céu porque ele adora a Deus, e esse aqui vai para o inferno porque ele rejeita a glória de Deus. Não é isso que Paulo diz lá em Romanos capítulo 1? Por que os homens se extraviaram? Por que eles se perderam? Por que eles estão a caminho da morte, da destruição final? Porque eles rejeitaram a glória de Deus, passaram a adorar a criatura no lugar do Criador. A fé não é um fim, a fé é um meio. Qual o alvo? Qual o objetivo? Qual o destino? Adorar a Deus. Isso me leva à minha proposição 3. A missão de Deus é proposta desde o início do livro de Gênesis. Qual é? A glória do seu próprio nome. E se eu quero entender missões, eu não devo limitar a minha visão de missões a alguns textos isolados da Escritura, nem a alguns textos do Novo Testamento. Muito cuidado, quando algum estudo sobre missões, ele se limita a essas coisas. Para entender missão, eu tenho que entender missão na Bíblia toda. Eu tenho que entender missão na Bíblia inteira. Então essas são as 3 propostas diante das quais eu vou agora estudar esse tema com os irmãos. Trabalhar olhando a Bíblia toda, aquilo que só ela pode revelar e descortinar a respeito de Deus e da sua missão. Segundo, o Evangelho é a boa nova da salvação. Esse Evangelho ele é encontrado em toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. E terceiro, a missão de Deus é proposta desde o início do livro de Gênesis, que é a glória do seu próprio nome. Essas são as 3 propostas em cima da qual nós vamos trabalhar todo o restante. Se tempo desse, eu ia trabalhar esses 4 temas aqui agora à noite. A missão na criação, Gênesis 1, a missão no jardim e no Evangelho manifestado no período da queda, a missão e o Evangelho no tempo do juízo, tempo de Noé, e a missão no tempo da confusão, que é ali no período da Torre de Babel. Eu acho que eu não vou conseguir cobrir todos eles, mas pelo menos uma parte deles. E para eu entender a missão desse jeito, eu tenho que entender bem a estrutura do livro de Gênesis.
Às vezes a gente lê a Bíblia sem ferramentas, sem muita compreensão das coisas que estão por trás dela e sem entender direitinho como é que a Escritura ela foi escrita de uma maneira lógica, numa narrativa bem dividida e bem estruturada. Então, quando a gente olha, e por isso eu recomendo, inclusive, para você ter uma Bíblia de estudo. Uma Bíblia de estudo pode te ajudar a conferir essas coisas, te ajudar a entender essas coisas. Essa é a narrativa lá da estrutura. Tem o primeiro capítulo até o capítulo 2 de Gênesis, eu tenho aquilo que a gente chama de prólogo, criação dos céus e da terra. Depois, no capítulo 2 até o capítulo 4, final do capítulo 4, o relato dos céus e da terra. Depois eu tenho o relato sobre Adão, depois eu tenho o relato sobre Noé, depois eu tenho o relato sobre os filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, e aí depois eu tenho o relato de Sem. Por que eu estou fazendo essa divisão? Porque quando eu chego lá no livro de Gênesis, tem uma palavrinha que vai aparecer repetido em cada começo desses textos. Essas são as gerações de, ou essa é a história de. Quando aparece essa expressão, lá no seu texto em português mesmo, significa que está começando um trecho novo, um capítulo novo. E por que eu estou fazendo isso, pastor? O senhor não podia simplificar ao invés de complicar? É porque a sua Bíblia, quando ela chega aí para você, ela vem dividida em capítulos e versículos, e eu dou graças a Deus pelos capítulos e versículos, porque eles me ajudam a achar o texto rapidamente. Quando o pastor vai pregar, diz o nome do livro, capítulo, versículo, você chega lá. Só que essa divisão da Bíblia em capítulos e versículos, ela foi feita lá 1000 anos depois de Cristo. Na época dos próprios tempos bíblicos, ela não existia. Alguém dizendo, olha, está muito difícil para os crentes achar o texto na Bíblia na hora do culto, resolveu fazer a divisão. Dou graças a Deus por esse irmão que teve essa ideia. Porém, esse irmão, ele não foi como os autores bíblicos, ele não foi inspirado por Deus para fazer essa divisão. Então, ele fez a divisão como ele achava que devia fazer. E o que acontece? O que acontece é que quando a gente começa a ler a Bíblia, por capítulo e versículo, a gente começa a perder a história como um todo. Imagina que você fosse ler um livro qualquer, uma novela aí, um livro clássico, e esse livro fosse todo divididinho em capítulo e versículo que não tivesse sido pelo autor. Ficaria estranho. Aliás, lá na minha igreja, nós estamos lendo uma Bíblia, um Novo Testamento, numa versão diferente dessa nossa, e esse Novo Testamento não tem divisão de capítulo e versículo. O texto é corrido. E é um programa de leitura que você faz em 8 semanas. O que aconteceu? Na primeira semana, os crentes voltaram no domingo para a nossa reunião 9 da manhã para falar sobre isso, e eles não conseguiam chamar aquele texto de Bíblia. Eles diziam, pastor, o livro diz isso. Eu falei, irmão, isso não é o livro, isso é a Bíblia. Mas por que não estava dividido em capítulo e versículo? Eles ficavam constrangidos com aquele negócio. Eu falei, irmão, é a Bíblia. Agora que está acabando, eles já estão acostumados que o texto é a Bíblia. Mas nós estamos, às vezes, presos a esses números e eles nem sempre nos ajudam a entender da melhor forma possível. Então, eu quero dividir aqui, de acordo com essa divisão, esses primeiros passos que a gente vai dar aqui. A primeira coisa, eu quero falar sobre a missão de Deus na criação. A missão de Deus na criação. Mas, pastor, tem missão de Deus na criação? Tem. Eu já disse, Deus criou o homem para quê? Para glorificar o próprio nome dele. E para que ele glorificasse o nome dele, através daqueles que ele criou, diz a Escritura que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E Deus então deu uma ordem ao homem, logo no primeiro capítulo. Ele disse ao homem, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Primeira coisa,
Esses verbos que estão aí no texto, eles estão em que modo? A gente chama isso de modo imperativo. Deus deu ao homem ordens. Deus deu ao homem ordens para que esse homem cumprisse. Mas essa ordem que esse homem ia cumprir era uma missão de Deus. Na melhor das hipóteses, nós podemos dizer aqui que a missão do homem na criação é uma submissão. É uma missão para cumprir uma missão maior. E é aqui então, nesses primeiros versos, que nós vamos encontrar uma compreensão abrangente dos conceitos de missão e evangelização. Ora, não tinha ninguém para pregar o evangelho da salvação naquela época, porque não tinha ninguém que não era salvo, é verdade. Mas quando Deus ordena ao homem a fecundação e a multiplicação, Deus deu ao homem um encargo, Deus deu ao homem essa ordem de que ele deveria procriar, de que ele deveria crescer, de que ele deveria encher a terra da própria glória de Deus, através do ato de multiplicar-se. Por quê? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e esse homem replicaria na sua prole, na sua semente, a imagem de Deus. Então, a missão de Deus, que era levar por toda a terra a sua glória, ela vai acontecer por meio do homem a quem Deus ordena que encha a terra. Então, a missão de Deus, que é para o homem, é uma missão com imperativos. Não é como se o homem lá no jardim pudesse levantar a mão e falar assim: Senhor, eu não quero ser fecundo. Esse negócio de ter menino vai dar trabalho. Vai ser complicado. Eu vou ter que ficar cuidando. E imagine, se ter filho hoje é uma coisa boa, imagine lá no Jardim do Éden, onde o menino não ia ter dor de barriga, não ia ter febre, não ia ter nada. Mas ia dar trabalho, ia ser trabalho, mas ia ser um trabalho sem os problemas do pecado. Mas Deus ordena ao homem fazer isso. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, o texto diz assim: Deus os abençoou e disse. Essa é uma expressãozinha muito importante, irmãos, muito importante. Eu não sei se o pastor Humberto tem esse costume, mas muitos pastores têm esse costume. Acaba o culto, o pastor vai lá para a porta da igreja e cumprimenta os irmãos. E aí alguns se cumprimentam com graça, paz, etc. E muitas vezes os pastores têm essa mania de dizer assim: seja abençoado, irmão. Ou a gente diz o quê? Deus te abençoe. Como é que a gente abençoa o outro falando alguma coisa? Tem jeito? Tem. Quando você diz coisas boas a uma pessoa, você pode abençoá-la. Mas a minha palavra, ela não tem poder de abençoar. Suponha que um irmão passe lá na porta e o pastor Humberto diga assim: Deus te abençoe, irmão. E o pastor fala: obrigado, pastor, mas é o seguinte, tem 3 dias que eu não como. Mas Deus te abençoe, irmão. Vai, sai. Passa a fila, está grande. A palavra só do pastor não tem poder de abençoar ninguém. Principalmente se esse indivíduo tiver o quê? Fome. Se ele tiver com certos problemas. Como é que eu, pessoa, poderia abençoar esse indivíduo que está com fome? Eu teria que pegar e prover, primeiro, comida para que ele pudesse comer ali imediatamente, saciar a fome dele imediata. Mas mais do que isso, eu deveria ajudá-lo de tal forma e de tal maneira que essa pessoa pudesse continuar a alimentar-se, sem ficar dependendo o resto da sua vida de mim. Então, para que eu abençoe alguém, eu tenho que fazer alguma coisa.
Agora, ao contrário de nós homens, quando Deus abençoa alguém, o ato de Deus falar já é o quê? Abençoador. Então, quando Deus diz, sede fecundos, Ele está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Ele está ordenando que se pratique aquilo que Ele deu a capacidade para o homem fazer. Ele capacita com a palavra dele. A minha palavra não tem poder de capacitar, a palavra de Deus tem. Ele ordena e ele capacita ao mesmo tempo. E ele diz, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. O que Deus está fazendo aí? Ele está dando ao homem a capacidade de fazer todas essas coisas, porque ao fazer todas essas coisas, o homem vai cumprir o seu mandato, que é a missão de Deus. Trazer glória para o seu nome. Suponha que Deus tivesse criado Adão e Eva no paraíso, e Ele queria trazer glória para o seu nome, e Ele dissesse assim, tragam glória para o meu nome, e os dois iam ficar olhando assim para Deus, e perguntando, Deus, mas como? Se vira, meu! Não, Deus capacitou o homem, Deus deu o poder ao homem, recebendo a bênção, para que ele pudesse cumprir aquilo que Deus ordenava. Então, Deus, ao ordenar, Ele dá as capacidades necessárias para que a ordem seja cumprida. No caso desse verso, a habilitação da fecundidade, da procriação, da autoridade, do domínio. Em cada uma dessas ordens, dessas bênçãos, tem uma intenção de Deus. A gente chama isso de mandados. Quando eu disse que a igreja não tem uma missão, eu não estava dizendo que ela não tem nada para fazer. Ela tem muita coisa para fazer. O que a igreja precisa entender é que essa missão é uma missão do Criador, que é a glória do seu nome. É por isso, então, que nesses mandados existe o mandado de estabelecer a família, o casamento, de desenvolver a cultura. Como é importante isso, irmãos? Nós não podemos ser gente fora do mundo no qual nós vivemos, mas nós temos que desenvolver aquilo que os teólogos chamaram de mandado cultural, obedecendo a Deus no meio do mundo, para que esse mundo seja menos feio por causa do pecado. E tudo isso debaixo da ordem, da orientação de Deus, que é o cumprimento do nosso mandado espiritual. Então, de maneira específica, qual era a missão de Deus a partir do Éden? A missão de Deus a partir do Éden era espalhar o jardim. Imagina como aquele lugar era fantástico. E o que Deus diz ao homem: espalhem esse jardim, encham a terra com esse jardim. E nesse processo, a sua descendência vai ser abençoada, com as mesmas bênçãos, com fecundidade, procriação, autoridade e domínio. Então, a essência da missão, desde o princípio, é espalhar a bênção do jardim. Percebem, irmãos? Através da fecundidade, através do domínio, através da autoridade de Deus. Então, num certo sentido, era a bênção de Deus para seu único povo, sua única nação. A família dos homens seria então abençoada. Isso tudo era caminhar, fazer com que a bênção de Deus no jardim enchesse a terra, como as águas cobrem o mar. Esse é o primeiro ponto, irmãos. Isso é o que vai acontecer lá no final, quando houver a nova criação e a nova terra.
a glória de Deus vai se espalhar em tudo aquilo que Ele fez, ela vai se tornar evidente, ela vai se tornar visível, de tal forma que todo homem vai reconhecer essa glória e vai se dobrar diante de Deus. Muitos na salvação e muitos na perdição, mas todos de alguma forma haverão de reconhecer. Então, no primeiro capítulo de Gênesis, nós encontramos a base, nós encontramos o fundamento para a continuidade da missão. É assim que funciona. Como é que funciona a missão no jardim? Como é que o Evangelho foi manifestado lá naquele período, lá naquele tempo da queda? Ora, a gente precisa, eu fiz um gráfico aqui, não sei se eu vou conseguir explicar ele todo, não é? Mas a primeira parte do livro de Gênesis termina no capítulo 2, no versículo 4, na primeira parte. A segunda parte começa no versículo 4 do capítulo 2 e vai. Ora, o primeiro capítulo fez a narração do quê? Dos dias da criação, não é? Primeiro dia, Deus disse haja luz e houve luz. Segundo dia, haja firmamento. E a gente conhece toda essa sequência dos 6 dias da criação, até chegar nesse último dia, que é o chamado Shabat. É o dia do descanso. Qual era a ideia desse chamado dia do descanso? A ideia desse dia do descanso é o tempo em que agora o homem criado por Deus entra em comunhão com Deus. Quando você chega no versículo 4 do capítulo 2, e você vai continuar o texto, o que aparece ali? Ali vai ser como se eu voltasse assim a câmera no tempo, não é? Na filmagem da narrativa da criação, e Deus fosse nos explicar através da história as coisas que aconteceram no 6º dia. Então, tudo que vai acontecer a partir do capítulo 2, versículo 4, é o que Deus fez ali no chamado, no 6º dia da criação. Como é que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança? O que é que Deus ordenou esse homem criado a fazer? Como é que ele deveria viver? Quais eram as suas relações com o Criador? É aí que nós encontramos então a ordem de Deus, Deus criando a mulher, fazendo a mulher da costela do homem. É aí que nós criamos o homem exercendo autoridade, dando nome aos animais. É aí que nós encontramos Deus mostrando a sua autoridade e bênção ao homem. Diz o texto que Deus criou uma árvore no meio do jardim, ou 2 árvores, né? Uma era a árvore da vida, que o homem se alimentaria plenamente dela, e outra era a árvore do conhecimento do bem e do mal, que o homem não deveria comer dela, porque ele haveria de morrer se comesse, não é? E o que nós lemos na narrativa, que vai do capítulo 2 até o capítulo 5, é que o homem fez o quê? Ele desobedeceu o Criador. E o que acontece aí, meus irmãos? Esse Criador lança sobre o homem, já havia lançado no capítulo 2, uma maldição, que era chamada maldição da morte, que seria, no sentido espiritual, separação de Deus. Separação de Deus. Que resultaria numa morte física, que era voltar ao pó. E que, no final das contas, seria tornada num tormento, num sofrimento de uma separação, que o resto da Bíblia vai nos contar, de uma separação eterna de Deus. Esse é o significado da morte. E é no meio dessa narrativa, do capítulo 2 até o capítulo 5 de Gênesis, que nós encontramos as primeiras ilustrações a respeito daquilo que nós vamos enxergar como o Evangelho no contexto da queda, da morte.
Então o Evangelho, ele é pregado por Deus como base, fundamento no capítulo 1. O que vocês têm que fazer? Encher a terra, espalhar a minha glória. No capítulo 2, nós vemos como Deus ordenou a criação do homem. No capítulo 3, nós vemos como o homem desobedeceu a ordem de Deus. E ao desobedecer a ordem de Deus, caiu da sua condição de abençoado para uma condição de maldição. E é debaixo dessa condição de maldição que Deus vai anunciar logo de cara aquilo que nós chamamos de o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça, então, ele vai ser manifestado, ele vai ser mostrado ao homem logo na segunda narrativa da Bíblia. Capítulo 1, o que devem fazer. Capítulo 2, como serão restaurados. Como é que funcionam as boas novas e as más novas em Gênesis no capítulo 3? Ora, no capítulo 2, Deus disse: se você comer da árvore do bem e do mal, você vai morrer. O homem trocou a sua fidelidade a Deus. O homem foi criado para viver por fé, desde o capítulo 1. O que é viver por fé? Viver por fé é crer naquilo que Deus diz. Acredita em mim. O homem desconfiou de Deus, acreditou na palavra de Satanás, e ele então cai do seu estado imediato de presença de Deus, mas Deus não desiste do homem. E no capítulo 3 de Gênesis, nós lemos ali no versículo 7, no versículo 8, que Deus volta lá naquele lugar chamado jardim. E quando Deus volta naquele lugar chamado jardim, ele faz uma pergunta para o homem. A pergunta para o homem é: onde estás? Ora, irmãos, Deus sabia onde o homem estava. Ele não precisava perguntar nada. Quando Deus faz essa pergunta ao homem no capítulo 3 de Gênesis, na verdade o que Deus está fazendo com o homem é confrontar o homem com o seu pecado. Deus pergunta: onde estás? O homem diz: eu vi que eu estava nu e eu me escondi. E Deus responde para ele com uma pergunta: mas o que é isso que você fez? De novo, Deus estava confrontando o homem. Meus irmãos, confrontação de pecado é graça. Deus precisava confrontar o homem para que o homem entendesse, para que o homem compreendesse de maneira plena, de maneira completa, aquilo que ele tinha feito. O erro que ele havia cometido, o pecado que havia agora trazido sobre ele a desgraça de Deus. O fato de que agora o homem não mais tinha condições de cumprir o mandato e nem a missão de Deus. Qual era? Levar a glória de Deus por toda a terra. Nesse contexto, é que Deus traz ao homem uma boa notícia, uma boa nova. E para entender essa boa nova, eu tenho que entender o contexto que está acontecendo ali. Lembra qual foi a bênção de Deus que eu li aqui anteriormente? Deus os abençoou e disse o quê? Sede fecundos. Qual é o oposto da bênção? Esterilidade. Multiplicai-vos. Qual é o oposto da bênção? Não poder se multiplicar. Encher a terra. Qual é o oposto da bênção? Não encher a terra. Não ter domínio, não ter sujeição, não poder fazer, não poder cumprir o seu mandato.
E aí então Deus conversa com o homem, confronta o homem, Deus confronta a mulher e Deus confronta a serpente. Quem é essa serpente? Essa serpente lá no jardim, a gente pode dizer que ela é a encarnação do diabo. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. A encarnação do diabo. E Deus então no texto volta-se para aquela serpente e diz para a serpente, é muito interessante como Deus prega o evangelho para a serpente. Ele prega o evangelho para a serpente. Para a serpente, o evangelho são más notícias. Para a serpente, são péssimas notícias. No capítulo 3 de Gênesis, a partir do versículo 15, o texto diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher. Isso é um ato de graça de Deus. A mulher havia se tornado amiga, havia se tornado afeita à serpente. Deus, num ato de graça, interfere e coloca inimizade entre a serpente e a mulher. E aí Deus então diz, entre a tua descendência, descendência da serpente, e o seu descendente, o descendente da mulher. Eu fico imaginando a mulher ouvindo aquelas palavras de Deus. Que a ideia do texto é que tudo aconteceu ali num bolo só. Quando a mulher ouviu Deus falar assim, mas espera aí, Senhor, o Senhor está dizendo que eu vou ter descendente? Porque se o oposto da bênção é a maldição, eu não vou ter nada, mas o Senhor está dizendo que eu vou ter. Aquilo que era uma péssima notícia para a serpente, era uma ótima notícia para a mulher. Você vai ter descendente, não só isso, o teu descendente vai ferir a cabeça da serpente. E esse é o jeito, essa é a forma, essa é a maneira de matar a cobra, de matar a serpente. E aí então, aquela maldição que foi pronunciada por Deus, certamente morrerás, ela foi agora mitigada, ela foi segurada por Deus, quando Deus operou com a sua graça, para que a mulher não morresse de maneira absoluta. Então as boas novas são essas: para a serpente, você vai ser destruída, e a sua descendência será destruída. Mas para a mulher apesar da sua desobediência, eu ainda vou manter a bênção da fecundidade, você ainda vai ter filhos e vai se multiplicar, e ainda vai encher a terra, e os seus descendentes vão destruir a descendência da serpente, vocês vão dominar e sujeitar. Percebem o Evangelho? O Evangelho está aí. É Deus dizendo más notícias para a serpente, e Deus dando boas notícias para o homem e para a mulher. Em resumo, meus irmãos, o que é que Deus estava dizendo? Eu vou continuar a minha missão. Eu vou dar continuidade àquilo que eu já comecei. Eu vou trazer glória para o meu nome, apesar de vocês. Apesar do pecado. Apesar da desobediência. Eu vou continuar a trazer glória para o meu nome. Ai, irmãos. Se nós entendêssemos que essa é a essência, que esse é o fundamento, que essa é a base de todo o trabalho missionário, Deus operando, Deus trabalhando para trazer glória para o seu nome.
então nós entenderíamos que nós fazemos parte de uma grande missão, que é a missão de Deus neste mundo. Nós entenderíamos, irmãos, que o que a gente faz aqui, que é o culto, que é a adoração, é uma convocação de Deus para cumprir aquilo que é a missão dele. Nós estamos aqui fazendo parte da história da salvação, da história da redenção de Deus. Através das nossas vidas, através do nosso casamento, através dos nossos filhos, através da família da fé, através desse trabalho. E isso deveria nos estimular, isso deveria nos levar a pregar o evangelho da graça de Deus. Mas esse evangelho tem que ser pregado por causa dos propósitos mais fundamentais de Deus, que são de encher a terra, trazer glória ao seu nome, através do seu povo. E eu vou encerrar aqui dando alguns exemplos. Mais na frente um pouquinho, Deus chama Noé. Deus chama Noé e seus filhos. Para quê? Deus salva Noé e seus filhos para que eles pudessem, depois de toda aquela miséria da maldade humana se manifestar, para que eles continuassem dando glória ao nome de Deus. Depois Deus chama quem? Deus chama Abraão. O que Deus disse para Abraão? Abraão, eu vou fazer de você um homem o quê? Fecundo. Para quê? Para você ir para todo lado, para você poder abençoar todas as famílias da terra. É a mesma bênção do capítulo 1. Mesma bênção do capítulo 1. Ser fecundo, multiplicar, encher a terra, para glorificar o nome de Deus. E depois Deus chama os filhos de Abraão, e depois Deus chama quem mais? Deus chama o povo de Israel. E quando Deus chama o povo de Israel, Deus chama o povo de Israel para que eles fossem o quê, irmãos? Uma nação de sacerdotes. Um povo de propriedade exclusiva de Deus para fazer o quê? Lá no Novo Testamento, o apóstolo Pedro citando Levítico capítulo 19, para que eles pudessem proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tudo já estava lá em forma de semente nos primeiros capítulos de Gênesis. A história da missão já estava lá, para que aquele povo de Deus pudesse ser um povo que abençoasse o mundo, assim como a igreja. Nós não éramos povo, nós não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora nós somos essa raça eleita, esse sacerdócio real, essa nação santa, esse povo de propriedade exclusiva de Deus, para falar a respeito da luz de Cristo Jesus. Por quê? Porque Deus quer trazer glória para o nome dele. Você quer ser missionário, irmão? Você tem que começar a missão nas coisas mais básicas e fundamentais da sua vida. Conta uma história que uma mulher chegou para João Wesley, grande pregador da Inglaterra, do século XVIII, e ela tinha lá um mundo de filhos. Ela diz: Deus me chamou, mas era assim, mundo, quando eu falo um mundo, é um mundo. Ela tinha, 14, 15 filhos. E ela diz: Deus me chamou para ser missionário, para pregar o Evangelho.
E diz que a resposta de João Wesley para ela foi: que bom, e Deus já te deu a congregação. Irmão, como é que eu posso ser missionário? Como é que eu posso pregar o evangelho se eu não prego o evangelho na minha casa? A primeira coisa. Você quer ser um missionário? Não tome o nome de Deus em vão em nada na sua vida. Sabe como é que você não toma o nome de Deus em vão em nada na sua vida? Pague as suas contas em dia. Fale a verdade. Não minta. Glorifique o nome de Deus por meio das coisas que você foi chamado para fazer, mais basicamente, e podendo fazer essas coisas, indo, vai até a todas as nações e prega esse evangelho da salvação. E aí então você ensina, você batiza. Mas eu tenho que fazer essas coisas juntas. Porque eu não tenho como glorificar o nome de Deus diante do mundo, se eu não puder, se eu não conseguir, se eu não souber glorificar o nome de Deus nas pequenas coisas, que são as maiores coisas que Ele me deu para fazer. Você quer ser missionário, meu irmão? Deus está te chamando para as missões? Veja que as coisas da sua vida estão em ordem, estão ajustadas diante de Deus. Eu não estou dizendo perfeitas, viu? Nenhuma vai ser perfeita. Não existe família perfeita, não existe casa perfeita. Não estou falando disso. Mas eu estou falando da nossa responsabilidade de como raça eleita e sacerdócio real e nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus, poder proclamar a virtude desse Deus que fez essas coisas por nós que somos o seu povo, para que os homens olhem e vejam e digam: esse Deus é sério, ele deveria ser o meu Deus também. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe os irmãos, que Deus chame a muitos aqui como missionários, para honrar o nome dEle, cumprindo todas essas funções e todos esses papéis, no nome de Jesus. Amém.